Questão número 3. 4 pilotos, André, Bernardo, Carlos e Danilo, participaram de uma corrida de kart. Ao final da corrida, 3 deles deram entrevista para um repórter de uma rádio local e disseram o seguinte: André falou, Carlos ganhou a corrida e Bernardo terminou em segundo lugar. Bernardo falou, Carlos terminou em segundo lugar e Danilo terminou em terceiro. Carlos falou, Danilo chegou em último lugar e André terminou em segundo lugar. Se cada um dos pilotos falou uma verdade e uma mentira, não necessariamente nessa ordem, então, supondo que somente os 4 pilotos participaram da corrida, a classificação deles do primeiro ao último colocado nessa ordem foi. Então, pessoal, trata-se de um problema onde eu vou ter que identificar o posicionamento ao final da corrida de 4 personagens: André, Carlos, Bernardo e Danilo. Muito bem. Para isso, nós vamos utilizar a declaração dada por cada um, sendo que o problema coloca que dentro da declaração de cada um tem uma verdade e uma mentira, não necessariamente nessa ordem. Então, quando, por exemplo, o André falou que o Carlos ganhou a corrida e o Bernardo terminou em segundo lugar, uma dessas declarações tem que ser verdadeira e a outra tem que ser falsa. Ok? Muito bem. Então, vamos tentar fazer o nosso quadro, né? Então, posicionamos o nosso quadrinho aqui. E vamos, à medida que vamos lendo o exercício, vamos preenchendo o nosso quadro aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar assim, ó. Primeira situação importante. O André falou que o Carlos ganhou a corrida e o Bernardo chegou em segundo lugar. Eu sei que uma dessas duas proposições é verdadeira. Eu não sei qual é. Então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui o Carlos, que são os nossos personagens. Ou melhor, vamos colocar os nossos personagens aqui em ordem. Nós temos o André. Nós temos o André. Nós temos aqui o Bernardo. Nós temos o Carlos. E nós temos o Danilo também, né? Ele fala lá em Danilo. Esses são os 4 personagens. Muito bem. Cada personagem desse vai disputar uma posição. Então, vamos registrar aqui a posição deles. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos prestar bem atenção na maneira como a gente vai tentar resolver esse problema. A primeira frase dita pelo Carlos foi o seguinte, que o Carlos ganhou, pelo André, desculpa. A frase dita pelo André disse assim, olha, o Carlos ganhou a corrida e o Bernardo terminou em segundo lugar. Então vou marcar aqui, ó, André. Vamos marcar aqui o Bernardo. E vamos colocar aqui a declaração dada pelo Carlos. Muito bem. Nós sabemos que sempre serão 2 declarações, sendo uma verdadeira e a outra falsa. Uma verdadeira, a outra falsa. Uma verdadeira e a outra falsa. Então, vamos partir da hipótese que a primeira frase dita pelo André seja verdadeira. Então, nós estamos partindo de uma hipótese. Se essa hipótese está certa ou errada, nós vamos ver no final. Vamos partir da seguinte hipótese. Suponha que a primeira frase dita pelo André seja verdadeira. Ora, Carlos ganhou a corrida. É a primeira frase. Então, vamos colocar aqui que o Carlos é o nosso primeiro colocado. Carlos ganhou a corrida seja uma frase verdadeira. Isso quer dizer, então, que a segunda frase tem que ser falsa. Porque todo personagem diz uma verdade e uma mentira. Então, Bernardo terminou em segundo é uma frase falsa. Ok. Agora vamos para a declaração do Bernardo. Muito cuidado agora. O Bernardo declarou que o Carlos terminou em segundo. Ora, se o Carlos ganhar a corrida é verdadeira, essa frase agora aqui passa a ser falsa.
Conclusão: Danilo terminou em terceiro é uma frase verdadeira. Porque cada personagem fala uma verdade e uma mentira. Se essa primeira frase já é falsa, essa aqui só pode ser verdadeira. Então, verdade que o Danilo terminou em terceiro. Então eu venho aqui e coloco terceiro lugar para o Danilo. Agora vamos para a declaração do Carlos. Danilo chegou em último. Ora, se eu sei que o Danilo chegou em terceiro, Danilo chegar em último é uma frase falsa. Conclusão: a próxima declaração é verdadeira. O André terminou em segundo. Perfeito. Então o André terminou em segundo. Isso quer dizer então que o Bernardo é o nosso quarto colocado. Então vejam que nós não encontramos aqui nenhuma contradição. Nós não encontramos ali nenhuma informação conflitante. Tudo bateu certinho. Isso quer dizer então que essa hipótese aqui que nós partimos, ela é uma hipótese viável. Ela nos leva a uma conclusão perfeita, que o Carlos é o primeiro colocado, o André é o segundo, o Bernardo é o quarto e o Danilo é o terceiro. E nessa ordem nós temos Carlos, André, Danilo e Bernardo. Portanto, a alternativa correta, alternativa letra B de bola. Carlos, André, Danilo e Bernardo. Questão de número 4. Numa avenida em linha reta, a agência dos Correios fica entre a escola e o restaurante. E a escola fica entre o restaurante e a ótica. Então, conclui-se que... Bom, então trata-se de uma questão onde ele quer que você posicione a agência do correio, a escola, o restaurante e a ótica. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma situação aqui. Faz de conta que isso aqui seja a nossa linha reta, né? E nós vamos posicionar agora o restaurante, a agência do correio, a escola e a ótica. A primeira leitura diz assim, muita atenção agora, que isso é muito importante. A agência do correio fica entre a escola e o restaurante. Então vamos chamar a agência do correio de A. Vamos posicionar aqui a nossa agência do correio. Vamos colocar aqui. Agência do correio, vamos chamar de A. E ela tem que ficar posicionada entre a escola e o restaurante. Então, por exemplo, suponha que a escola esteja aqui. Vamos chamar a escola de E. E o restaurante esteja aqui. Não necessariamente nessa ordem, né? Pode ser o contrário. Mas o A tem que ficar entre o R e o E. Portanto, o R ficou à esquerda e o E ficou à direita. Certo? Muito bem. A próxima frase diz assim, presta bem atenção, que a escola fica entre o restaurante e a ótica. Ora, senhores, se nós já posicionamos a escola aqui, e a escola tem que ficar entre o restaurante e a ótica, como o restaurante já está à sua esquerda, nós vamos posicionar a ótica à direita dela. Então veja que essa situação aqui, ela fecha direitinho com o texto. A agência do correio fica entre a escola e o restaurante, a agência fica entre a escola e o restaurante, e a escola, por sua vez, fica entre o restaurante e a ótica. Muito cuidado que ficar entre não significa estar exatamente no meio. Ficar entre é estar entre essas duas posições. Então veja que essa hipótese da qual nós partimos, ela não tem
nenhum elemento conflitante. Ela fecha direitinho com o texto. Vamos ver se nós encontramos uma alternativa de acordo com o nosso desenho. Vamos lá. Letra A está dizendo assim, que a ótica fica entre o restaurante e a agência. Que a ótica fica entre o restaurante e a agência. Não. Então a alternativa A está errada. Letra B. O restaurante fica entre a escola e a agência. Não. O restaurante está nessa extremidade aqui. Letra C. A escola fica entre a agência dos Correios e o restaurante. Não. A escola fica entre a agência do Correio e a ótica. Letra D. A agência do Correio fica entre a ótica e a escola. Não. A alternativa está errada. Letra E. A escola fica entre a ótica, perfeito, e a agência do Correio. Portanto, a alternativa correta, alternativa letra E. Questão número 5. 6 pessoas, dentre as quais está Elias, estão aguardando em uma fila para serem atendidos pelo caixa de uma loja. Nesta fila, Carlos está à frente do Daniel, que se encontra imediatamente atrás de Bruno. Felipe não é o primeiro da fila, mas está mais próximo do primeiro lugar do que do último. Sabendo que Ari será atendido antes do que Carlos, e que Carlos não é o quarto da fila, pode-se concluir que a pessoa que ocupa a quarta posição da fila é: letra A, certamente o Bruno; letra B, certamente é Daniel; letra C, certamente é Elias; letra D, pode ser Bruno ou Daniel; e letra E, pode ser Bruno ou Elias. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos registrar as nossas informações todas fazendo a nossa tabela de posicionamento. Tá? Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos identificar as pessoas. O problema fala no Ari. Então vamos colocar aqui, ó, o nosso Ari. Depois nós temos o Bruno. Tudo em ordem alfabética, né? Depois nós temos o Carlos. Temos também o Daniel, em ordem alfabética. Nós temos o Elias. E nós temos o Felipe. Muito bem. O objetivo do problema é procurar identificar o posicionamento dessas pessoas, né? Então nós temos aqui o primeiro colocado, aqui nós temos o segundo colocado, aqui nós teremos o terceiro, aqui nós teremos o quarto colocado, o quinto colocado, vamos registrar aqui o quinto colocado, e o sexto colocado. Lembrando o seguinte, eles estão diante de um caixa. Então vamos colocar aqui, ó, o caixa, que é onde vai ser pago, ó, alguma coisa. Então, a posição mais próxima do caixa, a primeira, a segunda, a terceira, a sexta é a nossa posição mais distante do caixa. Bom, a leitura do problema nos coloca o seguinte, observe que tem muitas informações sobre o nosso amigo Carlos. Ele começa dizendo assim: Carlos está à frente de Daniel. Bom, essa observação aí, essa informação, nos permite concluir o seguinte: estar à frente é estar mais próximo ao caixa. Isso quer dizer, então, que o Carlos não poderá ocupar a última posição. O Carlos não vai poder ocupar a última posição. Vamos só colocar aqui em preto que o Carlos não vai poder ocupar essa última posição. Porque se ele está à frente do Daniel, ele não pode ser o último da fila. Certo? Por sua vez, se o Carlos está à frente do Daniel, o Daniel não poderá ser o primeiro colocado. Então veja que essa informação, Carlos está à frente do Daniel, me permite concluir que Carlos não é o último e que Daniel não seja o primeiro da fila. Muito bem.
que se encontra imediatamente atrás do Bruno. Quem que se encontra atrás do Bruno? É o Daniel. O Daniel se encontra atrás do Bruno. Isso quer dizer, então, que antes do Daniel eu já tenho o Carlos e o Bruno. Portanto, o Daniel não pode ser o segundo colocado também. O Daniel não pode ser o segundo colocado também. Então, nós temos uma situação do tipo assim, ó. Carlos, Bruno e Daniel. Porque ele falou que o Daniel se encontra imediatamente atrás do Bruno. Então o Daniel vem depois do Bruno. Certo? Isso quer dizer que o Bruno também não pode ser o sexto colocado. Porque ele tem que ter atrás dele uma pessoa chamada Daniel. E ele também jamais poderia ser o primeiro colocado. Porque ele tem antes dele o Carlos. Então veja que aos pouquinhos a gente vai tirando conclusões a respeito do que está sendo informado. Ok. Próxima informação. Ele fala assim, que o Felipe não é o primeiro da fila. Então vou marcar aqui no Felipe. Vamos marcar aqui no Felipe que ele não é o primeiro da fila. Mas está mais próximo do primeiro lugar. Está mais próximo do primeiro lugar do que do último. Então agora um pouquinho de matemática aí, né? Se nós temos 6 posições e ele está mais próximo do primeiro do que do último, em termos práticos, significa ele não pode estar na quarta posição, nem tampouco na quinta e nem tampouco na sexta. Ele está mais próximo do primeiro do que do último. Então a posição do Felipe será ou segundo ou terceiro lugar. Muito bem. Sabendo que o Ari será atendido antes do Carlos. Opa! Então, naquela nossa encrenca ali, o Ari vem antes do Carlos. Olha lá. O Ari vem antes do Carlos. Isso impede que o Carlos seja o primeiro colocado. Porque o Ari tem que vir antes dele. Perfeito? Tranquilo? Então ele falou, ó, o Ari será atendido antes do Carlos. Legal. E o Carlos não é o quarto da fila. Então o Carlos não pode ser o quarto da fila. O Carlos não pode ser o quarto da fila. Bom, isso nos permite concluir então que ele também não pode ser o quinto, porque tem Carlos, Bruno e Daniel. Ok? Muito bem. Isso quer dizer, em termos práticos para nós, o seguinte. Se nós tivermos uma fila com 6 lugares, muita atenção agora. Muita atenção agora. Se nós tivermos uma fila com 6 lugares, essa região aqui, que eu estou fazendo em azul, ela será povoada entre Ari, Felipe e Carlos. Então, essa região aqui, primeiro, segundo, terceiro lugares, será povoada entre o Ari, o Felipe e o Carlos. Sobrando essa outra parte aqui, para ser povoada entre o Bruno, o Daniel e o Elias. Não necessariamente na ordem que eu estou propondo aqui. Pode ser Bruno, Daniel, Elias, como pode ser Elias, Bruno e Daniel. Em outras palavras, o nosso amigo Ari, ele não pode estar ocupando essas posições,
Deixa eu melhorar um pouquinho ali, né? Não pode estar ocupando essas posições. O Carlos já também não e o Felipe também não. Então essas posições aqui, ó, essas posições aqui serão ocupadas pelos 3 personagens, Bruno, Daniel e Elias. A 4ª posição, especificamente falando, ela pode ser ocupada pelo Bruno ou pelo Elias. Eu posso ter a sequência Bruno, Daniel, Elias, como posso ter Elias, Bruno e Daniel. Como ele está falando na 4ª posição, alternativa letra E. Pode ser o Bruno ou o Elias. Então veja que é um problema onde você não vai necessariamente concluir a posição de cada um. Exatamente não. Eu não tenho informações que me permitam concluir a posição exata. Mas eu tenho como concluir quais são os possíveis candidatos a ocupar aquela 4ª posição. Então, com certeza, a situação é essa, né? Se o Bruno for o segundo, digamos que se o Bruno for o 4º, o Daniel será o 5º e o Elias será o 6º. Caso o Bruno seja o 5º, o Daniel seria, vou colocar aqui letra S, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar em preto. Se o Bruno for o 5º, o Daniel obrigatoriamente seria o 6º e o Elias seria obrigatoriamente o 4º. Portanto, a 4ª posição pode ser ocupada tanto pelo Bruno quanto por Elias. Perfeito? Uma questão muito interessante, uma questão que exige do candidato uma visão muito grande, muito ampla. E nós não estamos necessariamente encontrando a posição de cada um. Ok? E não se esqueçam, pessoal, acesse o nosso site. Nós estamos provisoriamente transportando o nosso site para a plataforma do Google. Então você acessa via sites.google.com/view/professor Sérgio Sarquis. Nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, /professor Sérgio Sarquis, Instagram, @professor Sérgio Sarquis. Inscrevam-se tanto no YouTube quanto no Instagram. Lá no YouTube, compartilhe as nossas aulas, deixe seu like, inscreva-se no canal, para que você possa receber semanalmente todos os conteúdos que nós estamos postando. Lá no Instagram, nós estamos sempre colocando uma dica, um macete de uma questão, como é que se resolve determinadas questões de uma forma um pouco mais rápida. Enfim, nós estamos dando toda a estrutura que você precisa para que você possa se preparar com qualidade para qualquer prova que tenha no seu edital raciocínio lógico e matemático. Ok? Espero por vocês para o nosso próximo encontro. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.